de janeiro 2017. de 2017. And in that vision, the Lord lifted me up above the earth. E naquela visão o Senhor me levantou acima da terra. And then He asked me to look down and left. E Ele me pediu para olhar para baixo e para a esquerda. And when I looked down and left, E quando eu olhei para baixo e para a esquerda, I saw the momento exactamente eu vi o momento exato, exatamente. when the church left the soil, left the earth. Quando a igreja deixou o solo, deixou a terra. And I saw that they were glorified. E eu vi que eles estavam glorificados. I saw that they had a glorious garment and a glorious body. Eu vi que eles tinham as vestes gloriosas e os corpos gloriosos. I saw that they had glorious garment and a glorious body. Eu vi que eles estavam com as vestes gloriosas e com os corpos gloriosos. And they were taken up from the earth, taken up. E eles foram levados para cima da terra. And when they reached where I was, E quando eles alcançavam aonde eu estava, I saw that the glorious garment was for each one of them. Everyone, cada uno, with a glorious white garment. eu vi que as vestes gloriosas eram para cada um deles. Eles estavam usando as vestes gloriosas And a glorious body. e com os corpos And gloriosos. they had a glorious white cloth, a turban on the head. Que eles tinham uma roupa, um turbante branco e glorioso nas cabeças. And then they went to where the glory of the Lord was. Então eles foram aonde a glória do Senhor estava. And then they combined with the Lord, and heaven opened, and their feet stepped on the escaleras gloriosos as they entered heaven. Então eles foram até o Senhor, combinaram com o Senhor na glória. Então as escaleiras gloriosas desceram e eles pisaram nas escadas gloriosas. Sus pies tocaron as escaleras gloriosas del cielo. Os seus pés tocaram as escadas gloriosas do céu. And then the cloud covered them in. Então a nuvem cobriu eles lá dentro. That is why I have come. É por isso que eu vim. Because I have seen the entry of the church into the kingdom of God. Porque eu vi a entrada da igreja no reino de Deus. That's why the Lord has told me, É por isso que o Senhor me disse: run to my special people, my blessed people, corra ao meu povo especial, meu povo bendito, my beloved people, meu povo amado. and go and tell them E vai e diz a eles that very soon the church will have to enter eternity. que muito breve a igreja deve entrar nos céus. Tell them that I have shown you the entrada, the entry of the church. Diga a eles que eu mostrei para você a entrada deles nos céus. That now Brazil must begin to prepare for entrada, for entry. Que agora o Brasil deve começar a se preparar para a entrada. Tell them that you have seen the departure, the saída da igreja from the earth. Diga a eles que eu vi a saída da igreja da terra. And tell them to prepare for saída, salida em espanhol, to leave the earth. E diga para eles se prepararem para a saída da terra. That's why I have come. É por isso que eu vim. Because I have seen the departure of the church. Porque eu vi a partida da igreja. When the church will leave this earth, Quando a igreja deixar esta terra. blessed people, Povo bendito. the Bible A says Bíblia diz that the kingdom of God que o reino de Deus would come, que virá, that we do not belong to the kingdom of this world. que nós não pertencemos ao reino deste mundo. In the book of 1 Corinthians chapter 15, versículo 24 y 25, por favor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos de 24 a 25, por favor. He says the following. Ele diz o seguinte: Then the end will come então virá o fim, when he hands over the kingdom to God the Father, quando ele entregar o reino de Deus a Deus Pai, after he has destroyed all dominion, depois de destruir todos os domínios, authority, autoridades and power. e poder. He must reign until he puts his enemies under his feet. Ele deve reinar até colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. The Bible promises that the end would come. A Bíblia diz que o fim virá. The Bible promises A Bíblia promete that all the kingdoms of this world must one day come to an end. que todos os reinos deste mundo devem dia chegar ao fim. The Bible promises A Bíblia promete that all the gobiernos, all the governments of this world and the authorities of this world must one day come to an end. que todos os governos, todas as autoridades deste mundo devem dia chegar ao fim. And that the kingdom of God would come.
e que o reino de Deus virá. That's why God has sent me to Brazil. É por isso que Deus me enviou ao Brasil. That the kingdom of God is coming. Que o reino de Deus está And we vindo. need to prepare a camino para el reino de E Dios. precisamos preparar o caminho para o reino de Deus. Para preparar un camino santo. Para preparar um caminho santo. Un camino of righteousness. Um caminho de So justiça. God has sent me to Brazil. Então, Senhor Deus me enviou ao Brasil. To this wonderful state. Para esse maravilhoso estado. To tell the people of this state. Para dizer ao povo deste estado. That the kingdom of God is coming. Que o reino de Deus está vindo. And now we need to intentionalmente prepare the way for the kingdom of God. E agora nós precisamos intencionalmente preparar o caminho para o reino de Deus. The Bible says A Bíblia diz very clearly that the rock that is cut out, muito claramente que a rocha que foi cortada, destroys the statue. destruiu a estátua. I have seen that vision. Eu já vi aquela visão. The rock came and destroyed the statue. A pedra veio e destruiu a estátua. And the rock became a mountain. E aquela rocha, a pedra se tornou uma montanha. Grande montanha que cobriu todo el mundo. Uma grande montanha que cobriu todo o mundo. That is the eternal kingdom of God that is coming. Este é o reino eterno de Deus que está vindo. The Lord promised O Senhor promete that on the journey to the kingdom of God, que na jornada para o reino de Deus there's specific time on the timeline of God. tem um tempo específico na linha do tempo de Deus. There are specific eventos that the Lord has prepared in a linea de tiempo profético. He has prepared events for the countdown. Tem específicos momentos que o Senhor preparou na linha profética do tempo de Deus. Ele começou a contagem regressiva. He has prepared Ele nos preparou specific events on the journey, on the countdown to the kingdom of God. específicos eventos sobre a jornada, sobre o tempo progressivo, regressivo do tempo de Deus. And one of those events E um destes eventos that is like a trigger power that kickstart, that will start, que é como um gatilho que pá e dá o chute inicial para começar. is the rapture of the church. É o arrebatamento da igreja. Hallelujah. Aleluia! And the Lord says E o Senhor diz that the church que a igreja which began vai começar at Pentecost, em Pentecostes. the church age A era da igreja começou em that Pentecostes. began at Que Pentecost, começou em Pentecostes. it began E começou because Israel rejected the Messiah. porque Israel rejeitou o Messias. In the book of Matthew 21, 41 y 43, No livro de Mateus 21, 41 a 43. it says, verse 42, Jesus said to them, Jesus disse a eles: Jesus said to them, have you never heard, have you never read in the scripture that the stone the builders rejected has become the cornerstone? Vocês não ouviram, não leram isso nas Escrituras? Que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. The Lord has done O this, Senhor fez isso and it is marvelous in our eyes. e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you Portanto, eu digo para vocês que o reino de Deus está sendo tirado de vocês. and given to a people who produces fruit. E será dado a um povo que vai produzir frutos. And he's saying E ele diz that because they rejected him, que porque eles rejeitaram ele, then the Lord began the church age. então o Senhor começou a era da igreja. The Lord began to admit the Gentile O nations. Senhor começou a admitir as nações gentílicas. And that's why in Daniel chapter 9 verse 27, É por isso que Daniel capítulo 9, versículos 27, after the church age, depois da era da igreja, come to an end, vindo a um fim, that God must restore Israel. então Deus deve restaurar I Israel. have seen that event. Eu vi aquele evento. I have seen the restoration of the Temple Mount in Jerusalem. Eu vi a restauração do templo da montanha em Jerusalém. When I was in Jerusalem this year in June, I saw a dream of the glory, the cloud coming back to
the Temple Mount. Quando eu estava em Jerusalém no mês de junho deste ano, eu vi restaurando o templo e a nuvem vindo de volta ao templo na montanha. So God Almighty, Então Deus Todo-Poderoso, when He sent Jesus, quando Ele enviou Jesus to bring salvation Jesus para trazer salvação to all mankind, a toda a humanidade, and when they rejected e quando Jesus, eles rejeitaram Jesus, then the church age began. então a era da igreja começou. Then God began to admit the nation. Então Deus começou a admitir as nações. But now, Mas agora, when the church age is about to end, quando a era da igreja está prestes a terminar, God has now sent me here Deus agora me enviou to aqui tell you para dizer a vocês that very soon is going to take the church que muito brevemente Ele vai retirar a igreja and begin restoration of Israel. e começar a restauração de There will Israel. be a tribulation. Então haverá tribulação. I am sure you know Eu tenho certeza que vocês sabem that I am the one that prophesied the que eu coronavirus. sou aquele que profetizou o coronavírus. On December 1, the year De 2015, 1º de dezembro do ano de 2015. 4 años limpios antes. 4 anos transparentes limpos antes. And I say, E eu disse, it will devastate the world. vai devastar o mundo. It will come from Asia. Virá da Ásia. There will be no equipment Não haverá equipamentos to handle the disease. para lidar com a enfermidade. And I said hospitals will be flooded, inundación de hospitales with patients. E eu falei que os hospitais estariam inundados com seus pacientes. Until my words were fulfilled. Até que as minhas palavras foram cumpridas. The Lord is O saying Senhor está dizendo that on the journey to the kingdom of God, que na jornada para o reino de Deus there is an event. há um evento. The event I have described in prophecy here today. O evento que eu descrevi em profecia aqui hoje. When the Lord will glorify the church and take the church up. Quando o Senhor glorificará a sua igreja e levará a sua igreja para cima. It is called the rapture of the É church. chamado arrebatamento da igreja. That event will bring the church age to an end. Aquele evento vai trazer a era da igreja a um fim. That's why I have come. É por isso que eu vim. I have come to announce to Brazil Eu vim anunciar ao Brasil that very soon the church will be taken away. que muito brevemente a igreja será retirada daqui. The church will not be on the earth. A igreja não estará sobre a So we terra. need to prepare. If we are the church, we need to prepare to go and meet our Savior. Então, se nós somos a igreja, precisamos nos preparar para ir encontrar o nosso Salvador. After the rapture, Depois do arrebatamento, there is no church. não haverá igreja. After the rapture, Depois do arrebatamento, there is the tribulation. haverá tribulação. Even by name, Mesmo por nome, it is called the day of Jacob's trouble. Jacob's trouble. é chamado o dia da angústia de Jacó, do problema de It is Jacó. not for you. Não é para você. That's why I have come. É por isso que eu vim. That I may announce repentance in Brazil. Para que eu possa anunciar arrependimento no Brasil. That the time has now come Que chegou agora o tempo for the nation of Brazil para a nação do Brasil to observe a national repentance. a observar o arrependimento nacional. For deliberadamente prepare for the coming of the Messiah intentionalmente. Então, deliberadamente se preparar para a vinda do Messias intencionalmente. That you may begin to go out and tell the people in the shops, tell the people on the road, Messias viene, por favor, prepara camino. Para que vocês vão para fora e falam para as pessoas do shopping, as pessoas das estradas, o Messias está vendo, o Messias está vindo, prepare o caminho. That we may prepare Brazil Para que possamos preparar o Brasil for the coming of the Messiah. para a vinda do Messias. That's why I'm very happy, my son, that you invited me here. É por isso que eu estou muito feliz, meu filho, de me convidar para vir aqui. That I may announce to this nation that I have seen the coming of the Messiah. Para que eu possa anunciar a essa nação que eu vi a vinda do Messias. March 22nd this year, 22 de março desse ano. in that vision, Naquela visão, the Lord, I was standing on the earth, eu estava de pé em cima da terra. and the Lord spoke by voice, Então o Senhor falou por voz. and He E said, ele disse: look, the King is about to appear in the sky. olhe, o rei está prestes a aparecer nos In céus. español, they say, mira, Rey is pronto, is about to appear in the sky.
vira, olhe, o rei está prestes a aparecer nos céus. And when I looked in this E direction, quando eu olhei nesta direção, I saw the momento exactamente when he had just arrived. eu vi exatamente o momento que ele acabou de chegar. And the golden crown of the king, E a coroa de ouro do rei he became as crystal, as diamante, as crystal glass. se tornou como um cristal, como diamante, como cristal de vidro. Because of the infinite glory of his coming. Por causa da infinita glória da sua vinda. In this time around, E neste tempo, nuestro Salvador tiene corona, por favor. o nosso Salvador tem coroa, por favor. En este mes, nuestro Salvador tiene corona. Neste tempo, o Salvador tem coroa agora. Meaning he's not coming to die on the cross at Calvario anymore. Significa que ele não está vindo morrer na cruz do Calvário mais. He's saying, tell Brazil Ele está dizendo, diga ao Brasil, that you have seen my crown. que você viu a minha coroa. Tell them to be born again properly with Primera Calvario. Diga para eles nascerem de novo apropriadamente no primeiro Calvário. Because now I have a crown. Porque agora eu tenho uma coroa. He's coming as Rei Triunfante, Rei Victorioso. Ele está vindo como um rei triunfante, um rei vitorioso. He's not coming to die on the cross again. Ele não está vindo para morrer na cruz So let novamente. us be born again properly. Então vamos nascer de novo apropriadamente. Let us pursue righteousness. Vamos procurar a justiça. I have come to announce to Brazil Eu vim anunciar ao Brasil that the white garment I saw, que as vestes brancas que eu vi, that they were wearing as they went up. que eles estavam usando quando estavam vindo para cima. In Apocalipsis 19, por favor, versículos 6 al 9, De Apocalipse 19, por favor, dos versículos de 6 a 9, he says, ele diz: lino finísimo, linho finíssimo, resplandeciente, purísimo y limpio, y blanco. resplandecente, puríssimo, limpo e branco. That everybody I saw was wearing the white garment. Que todo mundo que eu vi estava vestindo essa vestimenta branca. Cuando el Señor mostrame iglesia que Él tomó, iglesia that He took into glory. Quando o Senhor me mostrou a igreja que Ele levou para a glória, Cada uno was wearing lino finísimo, resplandeciente, blanco y limpio. cada um estava vestindo linho finíssimo, resplandecente, puríssimo e limpo. In other words, round to Pernambuco State Em todas as palavras, corra ao estado do Pernambuco and tell them e diga a eles that lino finísimo, que o linho finíssimo, resplandeciente y limpio, resplandecente e limpo, that this is the hour que esta é a hora for the church in Brazil quando a igreja no Brasil to wear que righteousness, vai usar vestes de to wear justiça holiness. para vestir justiça, We must now santidade. pursue holiness. Nós agora precisamos perseguir a santidade. We must now return the church to santidade de Dios. Nós agora temos que retornar à igreja à santidade de Deus. We must now centraliza vida cristiana on holiness. Nós devemos agora centralizar a vida cristã na santidade. That's why I have come. É por isso que eu vim. That the hour for holiness in the church Que a hora para a santidade na has igreja arrived. chegou. I have come to announce the coming of the Messiah. Eu vim anunciar a vinda do Messias. But there is an instruction Mas há uma instrução that the church in Brazil para a igreja no Brasil. must now return to righteousness. Deve agora voltar à justiça. That the hour for repentance in the church and in the nation has arrived. Que a hora para o arrependimento na igreja e na nação chegou. The Lord is O saying Senhor está dizendo that this is the hour que essa é a hora for us to go out para que nós vamos para fora and shine the light of e salvation brilhar a luz da salvação to harvest Brazil, para colher o Brasil, that we may remove them from homosexuality para que possamos remover eles do and homossexualismo bring them to e Jesus. trazer eles para Remove them Jesus, from drug addiction. para remover eles das Bring them to drogas e Jesus. trazer para Jesus. This is the time Esta é a hora for reconciliation with Jesus. para a reconciliação com Jesus. We must reconcile the nation. Nós precisamos reconciliar a nação. Reconciliar Reconciliar a the nação. nation with Jesus. A nação para Jesus. This is the hour Esta é a hora to reconcile the
Christians with Jesus. para reconciliar os cristãos com This is Jesus. the hour Esta é a hora to reconcile our marriages with Jesus. para reconciliar os nossos casamentos com This is Jesus. the Esta é hour a hora to reconcile our families with para Jesus. reconciliar as nossas famílias em Jesus. Because the Messiah is coming. Porque o Messias está And the vindo nations are e preparing. as nações estão se preparando. The Bible says in the book of Revelation chapter 3 verse 10, A Bíblia diz em um livro de Apocalipse 3:10. it says the following. Ele diz o seguinte. Apocalipsis 3, por favor. Apocalipse 3, por favor. Versículo 10, it says, Versículo 10. it says, since you have kept my command Ele diz, desde que você guardou o meu mandamento to endure patiently, para perseverar pacientemente. then it says, E então ele diz, I will also keep you from the hour of trial eu também vou lhe guardar da hora da provação, that is going to come to the total mundo que está para vir para todo mundo, para provar, to test the inhabitants of the earth. para provar os habitantes da terra. This is God's belovedness to Brazil. Estes são os amados de Deus neste Brasil. Esse amor de Deus to Brazil. Este é o amor de Deus ao Brasil. The Lord O says Senhor está dizendo that He is sovereign que Ele é soberano and He knows what is e coming. Ele sabe o que está vindo. But He wants Brazil to prepare so He can take Brazil into seguridad, into seguro, lugar seguro. Mas Ele quer que o Brasil se prepare para que Ele possa levar o Brasil para a segurança, lugar seguro. Before He judge the world. Antes de Ele julgar o mundo. And He's saying E Ele está dizendo that the prophecy I've given here que today a profecia que eu dei aqui hoje about the church being taken into glory a respeito da igreja ser está levando para a glória is essentialmente é essencialmente God saying that He will come to rescue the church before He judge the world. é Deus dizendo que vai resgatar a igreja antes de Deus julgar o mundo. The Lord is saying Então o Senhor está dizendo that He loves que Brazil. Ele ama o Brasil. He said, run to Brazil Ele disse, corra ao Brasil and announce to e Brazil anuncia ao Brasil that I have shown you the coming of the que Messiah. eu mostrei para você a vinda do Messias. And rain will fall there, the latter rain. E a última chuva, a chuva vai cair, a última The chuva. rain that opened heaven, opened the corazones. A chuva que abre os céus, abre os corações. The rain of revival. A chuva do avivamento. When it fell on Kenya, Quando ela caiu no it Quênia, blasted the revival historical. ela explodiu o avivamento histórico. God wants to blast the historic revival here. Deus quer abençoar o avivamento histórico aqui. That the Brazilians may populate heaven. Para que os brasileiros possam popular os céus. God wants Brazilians to populate heaven. Deus quer que os brasileiros populem os céus. And that's why before the rapture happened, É por isso que antes do arrebatamento He acontecer, said, run and warn them Ele diz, vai e advirta eles. that they may prepare. Para que eles possam se That preparar. that day may not catch them by surprise. Para que aquele dia não pegue eles de surpresa. Can we look at the event and then I'll be able to finish? Podemos olhar o evento e depois sejamos capazes de terminar. And He's saying E ele here diz aqui that He's coming to take a chaos that guardar palabra de Dios en sus corazones. que ele está vindo para levar aqueles que guardaram a palavra de Deus em seus corações. He's coming Ele está vindo for aquellos que guardar santidad de Dios en sus corazones. para aqueles que guardaram a santidade de Deus nos seus corações. He's coming Ele está vindo for aquellos that persevere persecution in this age. para aqueles que perseveraram na perseguição nesta era. He's saying Ele está dizendo that in the face of the promise of the glory, que na fase da promessa da glória, we should be able to endure. você deve ser capaz de perseverar. We cannot renounce Nós Jesus. não podemos renunciar a Jesus. Because when you look at the modernism of the Brazil, Porque quando nós olhamos o modernismo do Brasil, if you try to live un vida santo, se você tentar viver uma vida santa, the enemigo will atacarte. o inimigo vai te atacar. But he says we must persevere. Mas ele está dizendo que devemos We perseverar. must stand strong. Precisamos manter We firmes. cannot renounce Não Jesus. podemos renunciar a And Jesus. those that persevere patiently, E aqueles que perseveraram pacientemente those are the ones I see him taking to glory. So são aqueles que eu vi sendo levados para a I glória. have a message for Brazil. Então eu tenho uma mensagem ao Brasil. That this is the hour Que esta é a hora for us to receive Jesus para que nós recebamos and Jesus be born again properly. e sejamos nascidos
nascidos de novo and live one apropriadamente. vida cristiana separado from the world. E vivamos uma vida cristã separada do mundo. Let us look at the event and I'll finish. Vamos olhar para o evento e depois vamos terminar. 1 Thessalonians. 1 Tessalonicenses. 1 Tesalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. capítulo 4, versículos de 13 a 18. It says the following. Ele diz o seguinte: This is a beautiful scripture esta é uma escritura bonita that celebrates que celebra the day I have come to announce here. o dia que eu vim anunciar aqui. This is a scripture Essa é uma escritura that rolls out the process of that day. que desenrola o processo daquele And dia. inside that scripture tiene una instrucción muy crítica para esta nación. E dentro dessa escritura tem uma instrução muito crítica para essa Let us nação. read and I give you the final instruction. Vamos ler e vou dar a instrução final. That God has sent me with to Brazil. Que Deus me enviou para vir ao Brasil. And you, Australia, New Zealand, France, everywhere. E você, Nova Zelândia, Austrália, França, todo lugar. He says, the book of 1 Thessalonians chapter 4, 13, 18. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. He says, hermanos y hermanas, brothers and sisters. Ele diz, irmãos e irmãs. When God wants to speak about the rapture, Quando o Senhor Deus quer falar sobre o arrebatamento. when God wants to talk about taking the church, Quando Deus quer falar sobre levar a igreja. elegidos de Dios, Os elegidos de Deus. He's saying it is not for everybody. Ele está dizendo que não é para todo mundo. It is for aquellos se llama hermanos y hermanas. É para aqueles que se chamam irmãos e irmãs. Hallelujah. Aleluia. It is for Christians that are born again. É para os cristãos que nasceram de novo. It is for the church É para a igreja that is separated, ecclesia, removed from the world. que é separada, eclésia, removidos do mundo. Hallelujah. Aleluia. The Bible says in Matthew 7, 21, 23. O Senhor diz, Deus, em Mateus 7, de 21 a 23. He says, not everybody that goes to church will enter the kingdom of God. Nem todo mundo que vai à igreja entrará no reino de Deus. Not everybody that calls him Lord, Lord will enter the kingdom of God. Nem todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. That's why I have come É por isso que eu vim. to tell Brazil Para dizer ao Brasil that tiene un tipo de cristianismo que es muy peligroso. que há um tipo de cristianismo que é muito perigoso. Cristianismo mundana. O cristianismo mundano. Cristianismo que acepta O pecado. cristianismo que aceita o pecado. That there is a dangerous form of salvation. Então há uma perigosa forma de That's salvação. why I have come. É por isso que eu vim. That the church may be purified. Para que a igreja possa ser That you purificada. may prepare for the kingdom of God. Para que possamos nos preparar para o He reino de says, Deus. brothers and Ele sisters, diz, irmãos e irmãs, we do not want you to be ignorante não queremos que vocês sejam ignorantes about those who sleep in death, a respeito daqueles que dormem na so that morte. you do not grieve like the rest of mankind, Para que vocês não se entristeçam como o resto da who have humanidade, no hope. que não tem esperança. For we believe that Jesus died and rose again. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Jesus. Então nós cremos que Deus estará com Jesus aqueles que dormiram em Jesus. That is mucho serious. Isso é muito sério. The Lord is O saying Senhor está dizendo, that when He wants to talk about the arrebatamento, the taking of the church, quando o Senhor quer falar a respeito de pegar a igreja, the rapture of the o church, arrebatamento da igreja, He now says agora ele diz, He does not want Cristianos que sentir they're sitting in the church and they are ignorant. que ele não quer que cristãos estão sentados na igreja e sejam ignorantes. He says Ele está dizendo, that when it is time for Him to talk about the taking of the church, quando é tempo para ele falar a respeito da retirada da igreja, the entry of the church into glory, a entrada da igreja na glória, He says, ele está dizendo, Él no le gusta cristianos que viven ignorancia. ele não gosta de cristãos que vivem na ignorância. And this church E esta igreja in Thessaloniki em Tessalônica was ignorant about the base, the fundación de salvación, era ignorante a respeito da base, da fundação da salvação. the death and resurrection of the Christian. A morte e ressurreição do cristão. And He says Então ele diz, that for us Christians,
Então, para nós cristãos, in this community, nesta comunidade, in this state, neste estado, in this nation, nesta nação, we cannot live like El Mundo não podemos viver como um mundo that have no hope. que não tem esperança. That when you look at the Christians, Que quando você olha para os cristãos, if you move a little bit this way, I can see my son move with your camera a bit the center. A bit says here. Thank you. So obrigado, muito obrigado. hallelujah. Aleluia! He's saying Ele está dizendo that this nation must know que essa nação deve saber that because of the death and resurrection of Jesus, que por causa da morte e ressurreição de Jesus, that Jesus is the only one that died and que resurrected, Jesus foi o único que morreu e ressurgiu, that the leader of Hinduism did not die and resurrect, que o líder do hinduísmo não morreu e ressuscitou, that Buddha did not die and que resurrect, Buda não morreu e that ressuscitou, Muhammad did not die and que resurrect, Mohammed não morreu e ressuscitou. saying Ele está dizendo, that when it's time to talk about the rapture of the church, quando é tempo para ele falar acerca do arrebatamento da igreja, He says ele está dizendo that we Christians must live una vida diferente from el mundo. que nós cristãos devemos viver uma vida diferente do mundo. In other words, he's Em saying outras palavras, ele está that you dizendo cannot live like the enemies of God and expect to enter heaven. que você não pode viver como os inimigos de Deus e esperar entrar nos céus. Como enemigos de Dios Como inimigos de Deus and expect to enter heaven. e esperar entrar nos céus. No, Não! he's saying Ele está dizendo you cannot live una vida cristiana como ateístas você não pode viver uma vida cristã como ateus and expect to enter heaven. e esperar entrar nos céus. Hallelujah. Aleluia! Momento de la verdad ha llegado. O momento da verdade chegou. That you cannot live your life Que você não pode viver a sua vida as a Christian como um cristão, like people who do not know Jesus com as pessoas que não conhecem Jesus and expect to enter heaven. e esperar entrar nos céus. That our lives must be different Que as nossas vidas devem ser diferentes. because we have esperanza, hope, Porque nós temos a esperança, the death and resurrection of Jesus, a morte e ressurreição de the Jesus. cross and the blood at Calvary A cruz e o sangue do Calvário is the foundation of the é rapture. a fundação do arrebatamento. We must embrace the cross, Nós devemos abraçar a cruz embrace the blood, e abraçar o sangue embrace crucifixion of the flesh, e abraçar a crucificação da carne embrace sufrimiento con Jesús, e abraçar o sofrimento com Jesus, persecution, perseguição and persevere e for perseverança us to enter the kingdom of para God. que nós entremos no reino de Deus. And he's saying E ele diz, that if you look at the church in Brazil today, mas se você olha a igreja do Brasil hoje, you can say that there is un tipo de ignorancia aquí también. você pode ver que há um tipo de ignorância aqui também. Because Porque you see very well-meaning Christians, você vê muitos cristãos, well-meaning, they are very bem intencionados, good intention boas Christians. intenções, But you see mas você vê that eles vivem una vida de take santidade and tirar. mas eles vivem uma vida que eles pegam a santidade e tiram. They throw out holiness Eles jogam para fora a santidade and begin to live a worldly Christian life. e começam a viver uma vida cristã mundana. And if you ask them, are you going to heaven? E se você perguntar para eles, você vai para os céus? They say yes. Eles falam sim. The Lord is saying that is O ignorance. Senhor está dizendo que isso é ignorância. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz: make sure you live in peace with all men. tenha certeza que você viva em paz com todos os homens. Vivir en paz con todo hombre. Viva em paz com todos os homens. And be holy. E seja santo. For without holiness, Porque sem santidade, nobody will see the Lord. ninguém verá o Senhor. I bless you, the president of pastors from Manaus. Eu abençoo você, presidente dos pastores de Manaus. And this is a mighty moment in this country Neste momento poderoso neste país. when the truth is being said openly, publicamente. Quando a verdade está sendo dita abertamente e publicamente. When the Lord is saying Quando o Senhor está dizendo that we must repent. que nós devemos nos arrepender. Brazil must be saved. Brasil deve ser salvo. We must repent from homosexuality. Devemos nos arrepender do homossexualismo. That homosexuality is sin. Que o homossexualismo é pecado. LGBTQ is sin. A comunidade LGBT é pecado. Transgender surgery is sin. A
cirurgias de transgêneros é pecado. He's saying Ele está dizendo that without holiness, Brazil will not see the kingdom of God. que sem santidade o Brasil não vai ver o reino de Deus. And that's why I have E come é por isso que eu to vim announce to this nation para anunciar a esta that the nação hour for repentance has come. que a hora para o arrependimento chegou. That Brazil must now repent Que o Brasil agora deve se and turn arrepender away from homosexualidad, e se apartar do homossexualismo, prostitution, prostituição, and the other religions, y brujería también, hechicería también. feitiçarias, tirar as feitiçarias, bruxarias também. Hallelujah. Aleluia. And then he says, verse 15, Então ele diz no verso 15, 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. he says the Ele following. diz o seguinte, He says, ele diz, according to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive and are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep in Jesus. dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, Aleluia. certamente não procederemos àqueles que dormem na morte. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. He's saying, Ele está dizendo, verse 15, versículo 15, he's saying that the event ele está dizendo que aquele evento that I have come to announce to prophesy aqui, que eu vim anunciar e profetizar aqui, the snatching of the o church. arrebatamento da igreja. He's saying Ele está dizendo that the prophecy I have given here now of the church being taken con robas gloriosos, que a profecia que eu dei aqui agora, que a igreja estava sendo levada com roupas gloriosas. that it is seguro, E ele está dizendo, it seguro, is guaranteed, é garantido, ciertamente. certamente. He uses the word Ele ciertamente, usa a palavra certamente, that it is certain que é certo that that event will take place, que aquele evento vai acontecer. because that event is decreed by the word of the Lord mismo. Porque aquele evento foi declarado pela palavra do Senhor Ele mesmo. He's saying Ele está dizendo that this prophecy is reliable, que essa profecia é confiável, that in Brazil can invest their lives on this. que o Brasil pode investir as suas vidas nisso. On that day you will not be put to shame, Neste dia você não será colocado à vergonha, because he's saying porque Ele está dizendo that it is Jesus himself. que é Jesus Ele mesmo. In John 14, Em João 14, 1 and 3, he says, de 1 a 3, ele diz: let not your hearts be troubled. não perturbe os vossos corações. I am going to the Father's house Eu estou indo para a casa do Pai to prepare a place for Brazil. para preparar um lugar ao Brasil. And if I go to prepare a place for E se Brazil, eu for preparar um lugar ao Brasil, yo ya vengo. eu já volto. I am coming back Eu vou voltar to take Brazil, para levar o Brazil Brasil, amado, o amado Brasil, that they may be with me in the kingdom of para God. que eles possam estar comigo no reino de He's Deus. saying it is guaranteed. Ele está dizendo que é garantido. It is ciertamente, it is certainty, É certo. with certainty. É certamente, com certeza. It is as sure as creation. É certeza tanto quanto a criação. It is as certain as creation. É tão certo quanto a criação. Because we know even creation was decreed by the word of the Lord. Porque nós sabemos que a criação foi decretada pela palavra de Deus. Creación también, Señor, declarará con autoridad de su palabra. A criação também o Senhor declarou com a autoridade da sua palavra. And it came to pass. E agora começou a When he said, acontecer. let us create the earth. E ele falou, vamos criar a terra. Right now we are living on the earth. Agora mesmo nós estamos vivendo na terra. When he said, let us create man, form man. Quando ele disse, vamos criar o homem, formar o homem. Now I can see you sitting here. Agora eu posso ver vocês sentados He's aqui. saying this event will take place. Ele diz, esse evento vai acontecer. He's saying, let us create the sun. Ele falou, deixa fazer o sol. And every morning the sun comes. E toda manhã o sol vem. So he's saying, Então ele está dizendo, it is better we invest our lives on this day é melhor nós investirmos as nossas vidas nesse dia. and prepare the nation of Brazil for the coming of the Messiah. Preparar a nação do Brasil para a The vinda do reason we Messias. became A Cristianos razão pela qual vivemos is that cristãos. one day Que um dia, when the Messiah comes, quando o
Messias He vier, may take us into the kingdom of ele God. possa nos levar para o reino de The Deus. Messiah said, O Messias disse: my kingdom is not of this world. o meu reino não é deste mundo, It's of another place. é em outro lugar. And we, the followers of E Messiah, nós somos os seguidores de Messias. our kingdom is also not here. O nosso reino também não é Our aqui. kingdom is with the Messiah in glory. Nosso reino é com o Messias na glória. And then he says, verse 16. Então ele diz no versículo 16. Versículo 16, ele dice, No versículo 16 ele disse: for Señor mismo, the Lord himself, porque o Senhor ele mesmo will come down from heaven descerá dos céus with a loud command, quando o alto with the comando, voice of the com a archangel, voz do with arcanjo, the trumpet call of God, com o ressoar da trombeta de and the Deus. dead in Christ will rise first. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por favor, todo focando aqui momento. Por favor, todo mundo foque aqui um momento. I have heard the trumpet. Eu ouvi a trombeta. Yo escuchó esta trompeta de Dios. Eu escutei essa trombeta de Deus. I know how that trumpet will sound. Eu sei como a trombeta ressoará. That trumpet sounds like this. Aquela trombeta vai ressoar desta forma. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, pa, pa. That is how it will sound. É assim como vai soar. These events are real. Este evento é real. The reality of eternity is near now. A realidade da eternidade está perto agora. The reason for which you became a Christian is now about to crystallize, materialize. A razão pela qual nos tornamos cristãos agora vai se materializar. And he E says ele está dizendo that the Messiah comes with the announcement of the throne, the trumpet of God, the voice of command. que o Messias virá com a mensagem da voz a voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta, com alto comando. Él viene como rey glorioso, Ele vem como rei glorioso, como rey victorioso, como rei vitorioso, rey triunfante, O the rei- triumphant king. o rei triunfante. He's not coming to die at Calvary again. Ele não está vindo morrer no Calvário novamente. He has a crown and is coming as a victorious king. Ele tem uma coroa na sua vida e ele é um vitorioso rei. The Lord has sent me here O Senhor me enviou aqui to ask this nation, para pedir a esta nação. are you aware Vocês estão cientes? that when heaven looks at the marks, the abuse on the body of Christ, Quando os céus olham as marcas, os abusos no corpo de Cristo, and they look down on the earth, e eles olham aqui embaixo na terra, they look at the church, eles olham uma igreja, heaven asks, os céus perguntam, the abuse we can see, o abuso nós podemos the ver, precio de la cruz we can o see, preço da cruz nós podemos ver, but where is the church that he purchased? mas aonde está a igreja que ele comprou? Pero ¿dónde la iglesia que él pagó este precio? Aonde está a igreja que ele pagou este preço? He's saying, Ele está dizendo, when they look at homosexuality in the church, quando ele olha o homossexualismo na igreja, when they look at the false prophets in the quando church, ele olha os falsos profetas na when igreja, they look at the false apostles in the church, quando ele olha os falsos apóstolos when na they look igreja, at the Evangelio Moderna in the church, quando ele olha o evangelho when they moderno na look igreja, at the modern salvation in the quando church, ele olha a salvação moderna na igreja, que falta santidad, que falta santidade, they ask, eles perguntam, but where is the church mas aonde está a igreja for which Jesus paid such a price? que Jesus pagou um tão preço alto? Where is that church? Aonde está a igreja? And he's saying, Ele está dizendo, he's not coming back to die for the church again. ele não está vindo de volta para morrer pela igreja When you novamente. look at the Church of Christ in Brazil, Quando você olha a igreja de Cristo no Brasil, you think they are crying for Secunde Calvario. você pensa que eles estão chorando pelo segundo Calvário. And the Lord is E saying, o Senhor está dizendo, God tell them that I have shown myself to you. vá dizer a eles que eu me mostrei para você. I saw him with a crown, Eu vi ele com a coroa, a golden crown. uma coroa de ouro. I saw him with a golden sash around his Eu chest. vi ele com um sache de ouro em volta do seu peito. And I saw him with a red robe flowing from here like this. E eu vi ele com um manto vermelho que fluía assim, desta forma. The Lord, O Senhor, he has a crown. ele tem uma coroa. Let us make sure we become born again. Vamos ter certeza que nós
nós nascemos de novo apropriadamente. properly, Apropriadamente. with the primera sangre, Com o primeiro sangue. primera Com calvario, o primeiro calvário. primera cruz. Primeira cruz. Because he's coming to take those who are born again properly. Porque ele está vindo levar aqueles que eles nasceram de novo apropriadamente. And he says here E ele está dizendo aqui, in verse 17, no verso 17. then I will finish. Então eu finalizarei. He says, after that, Ele diz, depois disso, we who are still alive and are left nós os que estivermos vivos, will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air. seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. He's saying Ele está dizendo that the dead in Christ will be taken first. que os mortos em Cristo serão levados primeiro. After that, una generación última, we, nosotros, that is generación última to the rapture. Depois disso, a última geração do arrebatamento. The we, Nós. he's saying Ele está dizendo, those who will be found alive, aqueles que depois da vida, that they also will be taken up. que eles também serão levados. After the dead have been resurrected, glorified. Depois dos mortos serem ressuscitados e glorificados. Just one moment, I'll give you the summary. Apenas um momento eu vou dar o sermão. And he says, versículo E ele 18, está dizendo os 18. he says, Ele diz, before there, he says, and so we will be with the Lord forever. então depois disso nós estaremos com o Senhor para sempre. He's making an invitation. Ele está fazendo um convite. He's making a public invitation. Ele está fazendo um convite público. A public invitation to Brazil Um convite público ao Brasil. to go and spend eternity with the Messiah. Para ir e passar a eternidade com o Messias. It's an open invitation. Ele é um convite aberto. He's saying Ele está dizendo, it does not matter whether you are transgender or homosexual. não importa a questão que você é um transgênero ou homossexual. It does not matter whether you are a liar. Não importa se você é um mentiroso. No matter your spiritual condition. Não importa a sua condição espiritual. If you can only repent and receive Jesus, Se você apenas puder se arrepender e receber Jesus. He's making a public invitation for you to spend eternity with the Ele Messiah. está fazendo um convite público para que você passe a sua eternidade com o Messias. And he's E saying ele está dizendo, that therefore encourage one another with these words. portanto, encorajem uns aos outros com essas He's palavras. saying that the prophecy I have brought, the announcement I brought to this state Ele está dizendo que a profecia que eu trouxe, o anúncio que eu trouxe a este estado, is meant to encourage the church. é para fazer um encorajamento à igreja. That now you can see the finishing line. E agora nós podemos ver o fim da linha. That you should be encouraged Que nós deveríamos ser no encorajados. matter the persecution. Não importa a perseguição. Let me summarize for you the instruction here. Deixa eu resumir para vocês a instrução aqui. And we have read the central scripture Nós lemos a escritura central, that rolls out the cascade of that day. que desenrola a cascada daquele dia. We have read the scripture Nós lemos as escrituras, that give the illustration, demonstration of that day. que mostra a ilustração, a demonstração daquele dia. And that is a beautiful scripture E essa é uma bonita escritura. because in that scripture, Porque nessa escritura, Dios mismo Deus mesmo, is promising that is coming for the church. Ele está prometendo que Ele está vindo para a igreja. He's saying your salvation is not in vain Ele está dizendo que a salvação não é em vão. because the Messiah is coming for you. Porque o Messias está vindo para você. And he's E saying Ele está dizendo that is a beautiful day que esse é um bonito dia. when the Lord will remove you from the sufrimiento, from the disease, from the death and sin of this world. Que o Senhor está te removendo do sofrimento, das enfermidades, da morte, do pecado deste mundo. And then he says Então Ele diz, that when will it happen? quando isso vai acontecer? If you look at hermosura of that day, how beautiful. Se você olhar a beleza daquele dia, quão belo, Beleza a beleza of that day. daquele dia. Then you say, when will it happen? Então você vai dizer como e quando vai acontecer. Then you find him saying, the day and the hour is not known. Então você vai encontrar ele dizendo que o dia e a hora ninguém sabe. Hallelujah. Aleluia! That's why I have É come. por isso que eu vim. Because the day and the hour is not known. Porque o dia e a hora ninguém sabe. The hour to prepare is now. A hora para se preparar é agora. And he's E saying ele está dizendo, in the book of 1 Samuel chapter
30, no livro de 1 Samuel, capítulo 13, from verse 17, do versículo 17, and he e says ele diz that the man led David. He led David. que desde o Davi, He led him like this. ele direcionou desta forma. And when he looked down in the valley like E this, quando ele olhou assim para baixo no vale, he found them all sitting down there. ele descobriu que todos estavam sentados lá. And they were eating and drinking. E eles estavam comendo e bebendo. They were enjoying what they had plundered. Eles estavam aproveitando o que foi obrigado, prometido. And the Bible says, E a Bíblia diz, and David descended. He descended on them, cut them all. e ele enviou o descendente de Davi para cortar todos eles. And my Bible says none of them could escape. E a minha Bíblia diz que nenhum deles pôde se escapar. The only ones that escaped Os únicos que escaparam are the ones who were sitting on horses. são aqueles que estão sentados nos cavalos. They were ready, they ran away. Eles estão preparados para ir embora. That is the meaning of day and hour not known. Este é o significado de o dia e a hora ninguém sabe. The Bible A says, Bíblia diz, Cristianos también, os cristãos também, they are eating eles estão comendo, and drinking bebendo, and bailando, dançando, fumando, fumando, tomando, until that day arrives. até que aquele dia chegue. The day and hour is not known. O dia e a hora ninguém sabe. The Lord is O saying Senhor está dizendo that many events que muitos eventos afflict mankind, devastate homeland, aflitam a humanidade, devastam o homem, and yet they can be avoided. e ainda eles podem ser evitados. Like what I'm describing now, the coming of the judgment of God in the tribulation. Como eu estou descrevendo agora a vinda do juízo de Deus na tribulação. The coming of the wisdom of Dios into the tribulation. A vinda do juízo de Deus dentro da tribulação. He says Ele está dizendo, it is totally é avoidable. totalmente evitável That if Brazil can only repent, que se o homem no Brasil puder apenas se arrepender, if Brasileiros can only se repent os brasileiros puderem apenas se and arrepender receive e Jesus, receberem Jesus, then the devastation of that day will not come on them. então a devastação daquele dia não chegará sobre eles. They are drinking Eles estarão bebendo and e eating comendo and e dancing dançando and planting e plantando and sowing e and selling dizendo and buying. e comprando. But that day will vendendo. befall on them. Boom! Mas aquele dia vai chegar neles e pum! That's why I have É come. por isso que eu vim. Because God loves Brazil. Porque Deus ama o Because Brasil. dia e hora nobody knows. Porque o dia e a hora ninguém sabe. That's why I have come to É- Brazil antes. É por isso que eu vim ao Brasil antes. That day may not surprise Brazil. Para que aquele dia não possa não surpreender o Brasil. I have come to announce the coming of the Messiah Eu vim anunciar a vinda do to Messias. the beautiful nation of Brazil. Para Now nós- you can take this side now to give way. This side now. I have come to announce the coming of the Messiah Eu vim anunciar a vinda do to the Messias. beautiful nation of Brazil. Para a bonita nação do Brasil. The second thing he says, A segunda coisa que ele diz. just momento. The first thing he says A primeira coisa que ele diz. is that the day and hour is not É que known. o dia e a hora ninguém se sabe. And the instruction God has given me to bring to you E a instrução que Deus me deu para instruir vocês is that if the day and hour is not é known, que se o dia e a hora ninguém sabe, that should instruct how you live on the earth. isso deve instruir como você vive sobre a terra. That should determine how you live on the earth. Isso deve determinar como você vive sobre You a should terra. live expecting the Messiah any moment. Você deve vir esperando o Messias a todo momento. That you should make sure that you are holy every moment, whether in a supermercado or you're autopista or you're in la casa, expecting the Messiah every moment, cada segundo. Você tem que ter certeza que você está vivendo santamente todo momento. Se você vai no mercado, se você vai ao trabalho, se você vive santo todo momento. That this should instruct our lives. Que isso deve instruir as nossas vidas. That if we know that such an important event is coming and the day and the hour is not known, we must get ready every moment. Que nós sabemos se esse evento está vindo e que o dia e a hora ninguém Este sabe. evento muy importante para nosotros viene. Que esse evento muito importante para nós está vindo. Pero día y hora nobody knows. Porém o dia e a hora ninguém sabe. That should command us Isso deve nos comandar to be listo, pronto, ready all the time. para estar pronto todo o tempo. I have come to announce to Brazil
Brazil Eu vim anunciar ao Brasil that the hour to be prepared is now. que a hora para estar preparado é agora. Number 2, Número 2. he promises resurrection on that day. Ele nos prometeu ressurreição naquele dia. He's saying, hey, those Christians that die before that day, they will be resurrected. Eles prometeram que os cristãos, eles que morreram antes daquele dia, eles serão ressuscitados. And then they will be E glorified. depois eles serão glorificados. So he promises one group of Christians will be resurrected, glorified. E ele então promete um grupo de cristãos que serão ressuscitados e glorificados. And then he E promises depois ele promete another group that says, nosotros que vivimos, we who are alive. um outro grupo que ele diz, nós que estivermos vivos. Another group of Christians, those who are alive on that day. Outro grupo de cristãos, aqueles que estiverem vivos naquele dia. He says Ele está dizendo, that because of the faithfulness with which they have lived for Jesus, por causa da fidelidade que eles viveram para Jesus, the Lord gives them a special recompensa, o Senhor dá uma recompensa a especial. special reward, Uma recompensa a especial. special recognition. Reconhecimento especial. The Lord, O Senhor, He exempts them from death. Ele vai isentar eles da morte. Ellos no probaban muerte. Eles não vão provar a morte, não. Por eso ellos no necesitan resucitación. They don't need resurrection. Por isso que eles não precisam de ressurreição. Hallelujah. Aleluia. The Lord is O saying Senhor está dizendo that those that will live fielmente, faithfully con fidelidad for Jesus, que aqueles que vivem fielmente com fidelidade para Jesus, God has a special reward. Deus tem uma recompensa especial. I have come to announce Eu vim anunciar that the wages of sin is death. que o salário do pecado é a morte. That is the law of God. Que este é o comando de Deus. But for those that will be faithful to Jesus and holy, Mas aqueles que são fiéis a Jesus e santos, He will break that law. Ele vai quebrar esta lei. And He will not taste death. E eles não vão provar a I have morte. come to announce Eu vim anunciar that the hour for faithfulness has come. que a hora para a fidelidade chegou. The hour for us to be faithful to holiness. Para que agora a hora que nós estamos ser fiéis para a santidade, Faithful to righteousness. fiel para a justiça, Faithful to Jesus. fiel para Jesus. Then He says number 4. Então ele diz número 4. Another important observation and event. Uma outra importância deste evento, Glorification. glorificação. I want to finish with that. Eu quero finalizar com isto. It was October 18, 2021. 18 de outubro de 2021, 3 a la mañana. 3 da manhã. I was preaching in a global service Eu estava pregando num serviço global, on television like this. na televisão On desta our forma, streaming. na publicação. Okay. And then I felt tired. Então eu me senti cansado. And I went and sat down in front of the obispos. E eu estava sentado de frente com os bispos. And I fell E asleep. eu caí no sono. Then about 12 meters away, Então a mais ou menos 12 metros de I saw distância, the gloria de Dios. eu vi a glória de Deus. And He said by E voice, ele disse por voz, God tell these people vá dizer a este povo that when the rapture takes que place, quando o arrebatamento acontecer, they will have bodies like mine. eles terão corpos como o meu. But when I looked at Him there, He was totally glorious. Mas quando eu olhei para ele, ele era totalmente glorioso. In otra manera, De outra maneira, God tell Brazil vá dizer ao Brasil, that when the rapture takes place, quando o arrebatamento acontecer, they will have glorious bodies like the Messiah. eles terão corpos gloriosos como o And Messias. then He wrote 1 John chapter 3, Então ele escreveu 1 João capítulo 3, versículo 2. versículo 2. I want us to read those two Eu scriptures. quero que nós leiamos essas duas escrituras. Philippians chapter 3, 20, 21, and then 1 John. Filipenses capítulos 3 de 20 a 21 e depois 1 Coríntios 3. 2. Philippians chapter 3, 20, 21. Filipenses 3 de 20 a 21. He says, but our citizenship is in heaven. Ele diz, mas a nossa cidadania está nos céus. Again, once you're there, we read together. But our citizenship is in heaven. Mas a nossa cidadania está nos céus. And we eagerly, ansiosamente await a Savior out from there. De onde ansiosamente esperamos o nosso Salvador de lá. Our Lord Jesus Christ. O nosso Senhor Jesus Cristo. Who by the power that enables Him to transform, the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our
corruptible bodies to be glorious like his eternal body. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele vai transformar os nossos corpos corrompidos igual ao seu corpo glorioso. Por favor, Por favor, Brasil focando aqui. Brasil, foque aqui. He's saying Ele está dizendo, that because of the promise of glorification, por causa da promessa da glorificação, that the Messiah que o Messias, can promise a generation of orgullo gay. que ele promete a uma geração do orgulho gay. And tell them E diga a eles that when that day takes place, que quando aquele dia tomar lugar, I will give you glorious bodies like mine. eu vou dar a vocês corpos gloriosos como o meu. He's saying Ele está dizendo that when you hear that promise, que quando você escutar essa promessa, in that prophecy I described going up glorified, nessa profecia que eu descrevi, indo para cima glorificados, that should change all our lives isso deve mudar todas as nossas vidas and should make us focando on the gloria e prometida. deve nos fazer focar na glória prometida. Hallelujah. Aleluia! He's saying in Hebrews 11, Ele está dizendo em Hebreus 11, from verse 32 to verse 40, do versículo de 32 a 35, that the Old Testament saints, que os santos do Antigo Testamento, they had not seen Jesus come to the cross. eles No. não viram Jesus vindo para a cruz, não. Ellos solamente escuchó profetas de Dios que profetizan, Ele apenas escutaram os profetas de Deus que profetizaram, prophesying that one day in the future the Messiah will come and he will die and he will resurrect, a glorious resurrection, and those that follow him would partake of that. que um dia o Messias virá, morrerá, ressuscitará, e aqueles que seguem ele participarão daquela ressurreição. Hallelujah. Aleluia! Ellos solamente escucharon the promise. Eles apenas escutaram a promessa. They only heard the promise. Eles apenas escutaram a promessa. And because of the E promise, por causa da promessa, they were willing to die for salvation. eles estavam desejando morrer pela salvação. Because of the Por promise, causa da promessa, they refused to renounce Jesus. eles recusaram a renunciar Jesus. Because of the Por promise, causa da promessa, they ravished the wealth of the earth. eles rabiscaram o mundo da terra. Riqueza del mundo. Jogaram fora a riqueza do mundo. He's saying Ele está dizendo that because of the que promise, por causa da promessa, they were willing to die for Jesus. eles estavam desejando morrer por Jesus. And for you, E para você, you have seen Jesus go to the cross. você viu Jesus indo para a cruz. And you have taken Jesus into your heart. E ele pegou Jesus nos seus... Vocês pegaram Jesus nos seus corações. I don't have time for you. And you have received Jesus in your heart. Vocês receberam Jesus nos seus corações. How much more Quanto mais should you be willing to die você teria desejado morrer for this wonderful salvation? por essa maravilhosa salvação? He's saying Ele está dizendo that because of the promise of glorification, que por causa da promessa da glorificação, Abraham, he rejected the cities of this world, ele rejeitou a cidadania desse mundo, looking forward to a glorious city. procurando uma gloriosa cidade. He's saying Ele está dizendo to Brazil para o Brasil that because of the promise of que glorification, por causa da promessa da glorificação, Shadrach, Meshach, and Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, they agreed to be thrown into the lake of fire. eles se concordaram serem jogados no lago de fogo. He's saying to Brazil Ele está dizendo ao Brasil that because of the promise of glorification, por causa da promessa da glorificação, Daniel Daniel was willing to be thrown in the mouth of the lion. estava desejando ser jogado na cova dos leões. The Lord is O saying Senhor está dizendo that the promise of glorification at rapture, que a promessa da glorificação do arrebatamento, that is the greatest treasure God put before the church. este é o maior tesouro que Deus colocou diante da igreja. Hallelujah. Aleluia! And the Lord is saying E o Senhor está dizendo that now
que agora we must stop focusing on the riches of this world, nós devemos parar de focar nas riquezas desse mundo and begin to focus on the promised e glory. começar a focar na glória prometida. And the Lord is E saying o Senhor está dizendo that right now, que agora mesmo this message here essa mensagem aqui should purify the church. deve purificar a igreja. Scriptura último. A última escritura, 1 John chapter 3 verse 2. 1 João capítulo 3 versículos 2. Ele disse, Ele disse, 1 João chapter 3 verse 2. capítulos 3 versículos 2. It says, Ele está dizendo: dear friends, queridos amigos, now we are children of God, agora somos filhos de Deus. and what we will be has not yet been known, E o que nós seremos ainda não conhecemos. has not yet been made known. Ainda não nos fez saber. But we know that when Christ appears, Mas nós sabemos que quando Cristo aparecer, we shall be like him, nós devemos ser como Ele. for we shall see him as he is. Porque nós o veremos como Ele é. And he says, all who have this type of promise E Ele diz, todo esse tipo de promessa, and hope e esperança and e prophecy profecia, in him, e nele, they purify themselves. eles purificam eles mesmos. He's saying Ele está dizendo that this promise of the rapture que esta promessa do arrebatamento is meant to purify the church. tem que fazer purificar a igreja. That the church, Que a igreja, when they hear the promise of glorification, quando escutar a promessa da glorificação, they should be purified. eles devem ser purificados. They should go into repentance. Eles devem avançar no arrependimento. And they should seek holiness. Eles devem procurar a santidade. The last scripture. A última escritura. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Ele está dizendo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. He says, Ele diz: therefore, since we have these promises, dear friends, então, desde que foram prometidos para nós, queridos amigos, let us purify ourselves vamos purificar nós mesmos from everything that contaminates the body and spirit, de tudo que contamina o corpo e o espírito, perfecting holiness aperfeiçoando a santidade, out of reverencia for Dios. por a reverência e temor por Deus. The Lord Reverência. is saying O Senhor está dizendo that the hour for purification que a hora para a purificação has arrived chegou in the life of the Christian, na vida do cristão. has arrived. Chegou. He's saying Ele está dizendo that the hour for repentance que a hora para o arrependimento and holiness e santidade has arrived. chegou. That everybody must now make a deliberate effort Que todo mundo agora deve fazer deliberadamente um esforço to prepare para se preparar for the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. Focus on me now. Focando em mim agora. This visitation I'm talking about, Essa visitação que eu estou falando a respeito, coming to take the church. vindo levar a igreja. This is the ultimate visitation. Essa é a última visitação. That day I'm announcing will take place. Que aquele dia que eu estou anunciando vai tomar lugar. And the Lord is saying E o Senhor está dizendo that when the visitation of God is coming, que quando a visitação de Deus está vindo, He's saying Ele está dizendo, most important o mais importante is for you to know the timing. é para que você saiba o tempo. Not exactamente the day and hour, Não exatamente o dia e a hora, but the appointed season. mas a estação apontada. You can tell Você pode dizer that the appointed season you can tell. que a apontada estação você pode dizer. Season appointed. Ah, The yes. appointed season you can tell. Que a estação apontada você pode dizer. That when you know that, Quando você sabe disso, you can then prepare você então pode se preparar to partake of that visitation. para participar desta visitação. Let me give you the example. Deixa eu dar os exemplos para vocês. When the Lord visited Abraham, Quando o Senhor visitou Abraão,
And he told him that next year at this time, E ele disse: no próximo ano, neste tempo, around this time, por volta deste tempo, when I come back, Sarah will be carrying a baby. quando eu vim, você estará carregando um bebê. So they waited for that visitation. Então ele esperou por esta visitação. Messiah is coming. O Messias está vindo. And the next day at the same time, they positioned themselves in lugar correcto and they partook of the visitation. E naquele dia, no próximo tempo, você vai se colocar no lugar correto e ser participante desta visitação. Ellos mudar lugar, locación, to be in lugar correcto para participar. Eles têm que mudar o seu lugar para o lugar correto para poder participar In the visitation. da visitação. And that visitation E aquela visitação removed shame from Sarah. remove a vergonha de Sara. Removeu a vergonha de Sara. He said Ele está dizendo that therefore, que, portanto, this visitation esta visitação has come veio to make the church fruitful. para fazer a igreja frutífera. He said Ele está dizendo that when the cloud came, que quando a nuvem veio, when the cloud settled, quando a nuvem se estabeleceu, they settled. eles se estabeleceram também. And when the cloud lifted, E quando a nuvem foi embora, they lifted. eles levantaram também. He's saying Ele está dizendo that because of this visitation, que por causa desta visitação, obediencia 100% obediência 100% to the Lord. ao Senhor. Number 2, Número 2, total submission to the Lord totalmente submisso ao Senhor because of this visitation. por causa desta visitação. And therefore, Então, portanto, I feel this is the hour everybody should rise up to receive Jesus. Let us just return to eu Jesus. sinto que essa é a hora. Todo mundo se levanta e vamos agora receber Jesus. Everybody rise up on your feet. Todo mundo levante sobre os seus pés. Everybody lift up your hand towards the Lord. Todo mundo levante a mão em direção ao Senhor. And everybody close your eyes. E todo mundo feche os seus olhos. Repeat fuertemente in Portuguese. Repita fortemente em português. Say, mighty Lord Jesus. Diga: poderoso Senhor Jesus. I repent, my Lord Jesus. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus. And I receive you, my Lord Jesus. E eu lhe recebo, meu Senhor Jesus, As my Lord como meu Senhor and my Savior. e o meu Salvador. Lord, Senhor, I love you, Jesus. eu lhe amo, Jesus. And today I accept your gift of eternal life. E hoje eu aceito o seu presente da vida eterna. And I ask you, my Lord Jesus Christ, E eu lhe peço, meu Senhor Jesus Cristo, to establish your word in my heart. para estabelecer a sua palavra no meu coração. And fill my heart with the Holy Spirit. E preencha o meu coração com o Espírito Santo. And send me to Brazil. E me envie ao Brasil. And send me to the nations. E me envie às nações. That I may bring to them the good news of the coming of the kingdom of God. Para que eu possa trazer para eles as boas novas da vinda do reino de Deus. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Today, Hoje, I am born again. eu nasci de novo.